1, verso 10. 1 Pedro 1, 10. Nós vamos ler até o verso 12. Continuando nossa série de sermões na primeira carta de Pedro. Primeira Pedro 1, 10 a 12 diz assim a Escritura: Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Até aqui a palavra de Deus, vamos orar? Obrigado, Senhor, por essa carta. Obrigado por esse privilégio que nós desfrutamos. Privilégio único de termos o Teu Evangelho chegando até nós. Fala conosco, Senhor. O mesmo Espírito que inspirou profetas, que encheu os apóstolos, é aquele Espírito que está em nós, todos aqueles que somos de Cristo. E aqueles que não são, pedimos que o Teu Espírito também invada o Senhor nessa manhã, por meio da Tua palavra. Fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. A gente costuma ter uma visão meio saudosista da vida, né? Por exemplo, a gente fala, que saudade daquele tempo que eu podia andar na rua despreocupado. Que saudade daquele tempo em que tudo era mais simples. Eu não tinha que ter tanta preocupação com o trabalho, com o estresse da vida. Ou, que saudade daquele tempo que eu não tinha um celular para ficar me importunando o dia inteiro. Que saudade, né? Só que essa saudade da gente é bem seletiva. A gente só escolhe a parte boa do passado para ter saudade. Como se o passado fosse feito só de parte boa. Mas não era. Pior, fazendo isso, a gente deixa de lado os privilégios que a gente tem hoje e que antigamente a gente não tinha. Quer ver? Ninguém diz... Os mais velhos vão se identificar. Que saudade daquele tempo que eu tinha que andar 2 quilômetros para ir e voltar no sol quente para a escola. Que saudade daquele tempo que eu tinha que pegar 3 horas na fila de um bendito banco para pagar as contas do mês. Não tinha celular para você pagar suas contas. Que saudade daquele tempo que eu não tinha celular e todo mundo ficava preocupado quando eu não chegava em casa, eu demorava. Ou então, quando eu ia procurar algum lugar, eu não conseguia achar de jeito nenhum. Perguntava a 10 pessoas e voltava para casa, porque eu não achava o lugar mesmo. Que saudade. Ninguém tem saudade disso, né? Que saudade do áudio do WhatsApp quando não tinha 2 vezes. Ninguém tem saudade disso, né? Já dizia o velho Salomão, em Eclesiastes 7,10, não diga por que os dias passados foram melhores do que os de hoje. Porque essa pergunta não vem da sabedoria. Não vem da sabedoria. Saudade seletiva, o que ela faz com a gente? Ela nos engana acerca de como foi o nosso passado e ela fecha os nossos olhos para o privilégio que nós temos hoje, para as realidades que nós temos no presente. E é sobre isso que Pedro vai nos ensinar nessa manhã, em relação à nossa fé. E o resumo é que nós temos o privilégio único de desfrutar da salvação concretizada de Cristo. Nós temos o privilégio único de desfrutar da salvação concretizada de Cristo. Vamos ver isso em 2 pontos. E o primeiro deles é que desde os tempos antigos, os profetas investigavam quando a salvação de Cristo viria. Pedro escreve essa carta aos irmãos da dispersão, os irmãos que estavam espalhados pela Ásia Menor, para que eles lembrassem de quem eles eram, forasteiros nesse mundo, e de quem Deus era, o Senhor deles,
o Pai deles, o Salvador deles. E assim eles pudessem continuar firmes na fé frente aos desafios que eles enfrentavam naquele tempo. E Pedro começa a carta dizendo que eles eram forasteiros. Por isso que eles não iam se adaptar a esse mundo, por isso que eles iam ser perseguidos. Mas Deus já tinha destinado aqueles irmãos para a salvação. Uma salvação que a gente viu ao longo das últimas semanas. Primeiro, uma salvação planejada desde antes da fundação do mundo, desde antes que houvesse tempo, e posta em prática pela Santa Trindade. Depois a gente viu que uma salvação que dava a eles a certeza de que a morte e a ressurreição de Cristo garantia a eles uma herança incorruptível nos céus um dia. No dia final eles iam receber essa herança. E depois nós vimos que a salvação faria com que eles pudessem se manter firmes em meio às provações do presente. E eles podiam fazer isso lembrando do passado, de onde eles vieram, e tendo a certeza para onde eles iriam no futuro. Mesmo sem ver Jesus, mesmo sem nunca ter conhecido o nosso Senhor pessoalmente, eles podiam crer na salvação de Cristo. E eles podiam se alegrar, mesmo nas provações, na certeza da glória futura. Nós vimos isso semana passada. E hoje nós veremos que essa salvação era a realidade que foi aguardada ansiosamente pelo povo de Deus. Acompanhe comigo de novo o verso 10. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. Talvez os irmãos ali da dispersão estivessem tão desanimados com as perseguições que eles estavam enfrentando, com as dificuldades que eles estavam enfrentando, que eles começaram a pensar: olha só logo o tempo que a gente foi viver, olha só o lugar que a gente foi estar. Antigamente devia ser muito melhor no povo de Deus. Imagina aí, no tempo de Moisés, Deus ia lá, aparecia naquela glória, falava com ele face a face. Imagina os profetas, eles ouviam a voz de Deus, Deus trazia uma palavra direta para eles, e eles faziam maravilhas no meio do povo, e falavam o que Deus estava falando naquela hora. Imagina aí. Esses sim eram os tempos áureos do povo de Deus. Alguns deles podiam estar pensando isso. E Pedro corta toda essa possibilidade deles pensarem desse jeito. É como se ele dissesse: vocês percebem, meus irmãos, o privilégio que vocês têm, a realidade que vocês vivem, com a salvação de Cristo hoje já concretizada na vida de vocês? Essa salvação que vocês têm hoje é aquela da qual os profetas tanto falavam. Veja o que Pedro diz: eles profetizaram acerca da graça que foi destinada a eles? Não, a vós, a vocês. Quando Amós, lá no capítulo 9, verso 11, por exemplo, ele diz que Deus levantaria o tabernáculo caído de Davi, que ele restauraria o seu povo de Israel, não era daquele povo que ele estava falando, era de vocês. Quando o profeta Joel, no capítulo 2, verso 28, ele diz que nos últimos dias o Senhor derramaria o seu Espírito sobre toda a carne, era de vocês que receberam o Espírito que ele estava falando. Quando Zacarias, que foi boca de Deus, dizendo: eis que salvarei o meu povo, tirando do Oriente, do Ocidente, os trarei para Jerusalém, eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, em verdade e justiça. Vocês são esse povo, o povo da dispersão. São vocês. E Pedro fala da graça destinada a eles, porque a salvação que eles experimentavam era muito mais do que ser liberto da morte eterna. Era uma graça, era desfrutar da reconciliação com Deus, da comunhão com Deus, sem merecer nada disso, um privilégio, pura graça do Senhor. E Pedro mostra quem fez isso, quem estava por trás dessas palavras dos profetas. O Espírito de Cristo estava nos profetas falando, que fazia aqueles profetas darem de antemão testemunho dos sofrimentos de Cristo e das glórias de Cristo que iam acontecer. Os profetas, meus irmãos, como muitos pensam, eles não eram adivinhos.
Eles não ficavam dando palpites das coisas. Eu estou sentindo agora que não. Deus falava diretamente a eles. Eles não ficavam tentando adivinhar como é que Deus vai salvar, quando vai salvar. Deus dizia para eles como ia fazer isso. Eles recebiam a palavra de Deus e eles registravam a palavra de Deus em livros. As palavras do Espírito de Cristo. Veja que maravilhoso. A Bíblia é um livro divino e humano. O Espírito inspirou cada um daqueles profetas para que eles testemunhassem, registrassem, e ele fala de antemão, mesmo sem ver, antes que tudo acontecesse, as palavras acerca de Cristo, que viria salvar o seu povo. É por isso que a Bíblia é a palavra de Deus. É por isso que a Bíblia tem toda a autoridade sobre nós, porque é o próprio Deus falando conosco. E veja como Pedro chama o principal autor da Bíblia, o Espírito de Cristo. E ele diz isso porque, depois de ter completado a sua obra, o nosso Senhor Jesus disse que enviaria o outro Consolador. E ele enviou junto com o Pai o outro Consolador. Para que o Consolador colocasse a salvação dentro de nós, nos regenerasse, nos salvasse de fato. Mas Pedro também chama o Espírito de Cristo assim, porque antes mesmo de Cristo vir ao mundo, o Espírito já apontava para ele. O Espírito já o glorificava por meio das palavras aos profetas. Ele era o Espírito de Cristo, ele sempre foi e sempre será. Ele dava testemunho do Messias que viria. E o Espírito, ele fazia isso, diz o texto, ao revelar pela boca dos profetas tanto os sofrimentos como as glórias do Cristo que viria. Nós lemos um exemplo disso mais cedo, Isaías 52 e 53, o servo sofredor. E o servo de Deus, no capítulo 52, fala que ele seria exaltado sobremaneira, de maneira sublime. Mas o 53 fala que antes ele precisaria sofrer. Ele precisaria sofrer, ser moído pelas nossas transgressões, ser morto em lugar do seu povo. Só então ele veria o fruto do seu penoso trabalho e ficaria satisfeito com tamanha obra de salvação. Isaías, ele escreveu isso inspirado pelo Espírito de Cristo, mas Isaías não sabia quando isso ocorreria. É por isso que ele e os outros profetas, eles não se contentavam em simplesmente declarar a palavra do Senhor para as pessoas, ou registrar as palavras num livro. Não, eles ansiavam por saber mais sobre essa salvação. Pedro disse que eles indagaram, ou seja, eles examinaram as profecias acerca do Messias. Eles pegavam para ver, para estudar, eles também inquiriram, eles pesquisaram ansiosamente por indícios da salvação nas Escrituras. E o que eles investigaram atentamente? A nossa tradução diz aqui qual a ocasião ou quais as circunstâncias, né? Mas uma outra tradução possível, que eu prefiro, é quem? Quem? E em qual ocasião? O Espírito indicava que seria o Cristo que faria a sua obra. Porque é só uma palavrinha, essa qual ocasião é só uma palavrinha. É um pronome, pode ser quem? Quem é ele? Imaginei Isaías, Jeremias, Daniel, outros profetas investigando tanto os escritos de Moisés como uns dos outros, e eles perguntando, quem será ele? Quem será ele? Quando é que ele vem nos salvar? Será que falta muito ainda? O próprio João Batista, o último dos profetas da antiga aliança, quando ele estava preso, ele mandou os seus discípulos perguntarem a Jesus, és tu aquele que estava para vir? Ou devemos esperar outro? E veja como Jesus responde a João de maneira fantástica. Ele usa as palavras do profeta Isaías. Ele fala assim, vão lá e digam a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-lhes o Evangelho. É como se ele dissesse, João, sou eu. João, sou eu, o Messias de que Isaías tanto falou. Sou eu. Fica tranquilo, sou eu. A salvação chegou para vocês, João. Queridos, a salvação chegou para nós.
A salvação chegou para nós, a salvação que o Senhor anunciou desde o início da humanidade, pelos seus profetas. O descendente da mulher que viria esmagar a cabeça da serpente, lá em Gênesis 3,15. O profeta perfeito, a quem o povo ouviria, em Deuteronômio 18:18. O filho de Davi, que também era o Senhor de Davi, no Salmo 110. O servo de Deus que sofreu para perdoar os nossos pecados, em Isaías 53. O filho do homem que recebeu todo domínio e glória e reinará para todo sempre, de Daniel 7:13 e 14. Jesus Cristo é aquele para qual toda a Bíblia aponta. Toda. Ele é a nossa salvação. Os profetas, eles ansiavam por saber quem era ele quando ele viria. Eles estudavam, eles liam, reliam a palavra, investigando quem seria ele quando ele viria. Nós já sabemos quem é ele. Não é maravilhoso isso? Ele estava lá na Escritura o tempo inteiro, e a cortina foi se abrindo, até que ele chegou até nós, cheio de graça, de verdade, e nós vimos a sua glória. É por isso, queridos, que não faz sentido quando os crentes deixam de lado a Escritura para ir atrás de novas profecias, por exemplo. Não faz o menor sentido. Queridos, se até os profetas do Antigo Testamento iam para a Escritura para descobrir quem era Jesus, eles investigavam a palavra de Deus, cuidadosamente, quem era o seu Salvador, quando viria a sua salvação, que dirá de nós que já temos a revelação completa de Deus? Nós já sabemos quem é Jesus. Nós podemos enxergar Jesus em cada página da Bíblia. Tudo o que nós precisamos para a nossa salvação, para viver nesse mundo, para a glória de Deus, está aqui nesse livro. E tentar voltar ao tempo das profecias, no lugar de pregar a palavra, por exemplo, nas igrejas, é como querer se comunicar com alguém à distância por um telégrafo, quando você tem um celular para falar uma chamada de vídeo hoje. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Nós não precisamos de novas revelações. Deus já nos falou tudo o que nós precisamos saber. Salvação já está diante dos nossos olhos. E ela aparece de Gênesis a Apocalipse. E você que conhece Jesus, você pode enxergar Jesus de Gênesis a Apocalipse. Por isso que é estranho também quando alguns cristãos dizem que não leem e não gostam do Antigo Testamento. Muito estranho. Provavelmente eles não entendem o que Pedro entendia, o que os profetas entendiam. Jesus está lá em cada texto do Antigo Testamento. A revelação é uma só e ela vai se completando de maneira maravilhosa quando a história da salvação vai avançando. E sabe qual é o privilégio único que nós temos, eu e você temos? Nós temos a palavra de Deus aqui, ó, na nossa mão, no nosso celular, em tantos lugares. Será que nós temos nos debruçado nessa palavra? Será que nós temos investigado a fundo esse tesouro da salvação que está acessível a nós? Sabe, irmãos, eu preparando esse texto, eu fiquei lembrando dos nossos irmãos perseguidos. Lembrei dos irmãos da China, como eles vivem. Lá eles não têm acesso à palavra de Deus. O que chega lá é contrabandeado de Bíblia. E sabe o que eles fazem com a Bíblia? Eles rasgam as páginas, calma, não fica preocupado. Eles rasgam as páginas e distribuem entre os irmãos. E cada irmão decora a página. E depois eles dão para o próximo. E pegam outra página. E decora a próxima página. E dá para o próximo. E decora a próxima página. Enquanto a gente nem abre a Bíblia durante a semana. Será que nós temos o mesmo amor que os profetas tinham, que os nossos irmãos perseguidos têm? Será que a gente faz pouco caso, já que ela está acessível no nosso celular, na nossa mão? Jesus Cristo está aqui. Está aqui. Será que nós amamos conhecer o nosso Salvador, nos relacionar com Ele diariamente por meio de ler essa palavra, de orar? E mais, nós temos o que os profetas não tinham naquela época. Os profetas, eles tinham o Espírito de Cristo habitando, ora sim, ora não. Nós temos o Espírito de Cristo habitando em nós continuamente, para nos explicar, para iluminar o nosso entendimento, para fazer a gente compreender a verdade do Evangelho,
para fazer a gente viver de acordo com o Evangelho. Veja, queridos, que privilégio que nós temos. E o nosso privilégio é tão grande que ele não se resume a saber quem é Jesus. E assim nós chegamos ao nosso segundo ponto. Agora nós temos o privilégio de desfrutar da salvação de Cristo. Vamos reler o verso 12. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam para escrutar. Os profetas investigaram cuidadosamente acerca de quem seria o Messias, de quando ele viria. E nessa investigação, talvez até por revelação direta de Deus, eles entenderam que não seria no tempo deles. Não seria no tempo deles que a salvação seria concretizada. Eles entenderam que a salvação viria para as gerações futuras do povo de Israel. Isaías profetizou a salvação chegando, inclusive, a nós, gentios, várias vezes. O Messias seria a luz que traria para junto de Israel os gentios. E Pedro deixa claro que é para vocês, povo da dispersão, é para vocês que eles ministravam aquelas palavras. É para vocês crerem nas coisas que os profetas prenunciaram, desde os tempos antigos, que agora foram anunciadas a vocês por aqueles que pregam o Evangelho para vocês, por meio do Espírito Santo. Veja mais uma vez a beleza da unidade e continuidade da Escritura. As mesmas coisas que os profetas ministraram tempos atrás, agora eram anunciadas por aqueles que pregavam o Evangelho a judeus e gentios. A começar dos apóstolos, dos discípulos iniciais. E a gente viu se espalhando. A Bíblia, ela é uma só, queridos. O Antigo e o Novo Testamento, eles se completam de uma maneira linda, harmoniosa, perfeita. Como diz um comentarista, o Evangelho todo do Novo Testamento, ele se baseia no testemunho do Espírito do Antigo Testamento, que se deu através dos profetas. Se nós anularmos esse testemunho antigo, nós removemos a base do Evangelho. Nós removemos a base. E por falar no Espírito, veja o papel central da terceira pessoa da Trindade na revelação do Evangelho de Cristo. O Espírito de Cristo dava testemunho aos profetas de antemão do Salvador que viria, sofreria, seria glorificado. E esse mesmo Espírito depois ele desce do céu após a obra de salvação de Cristo ter sido completa e ele enche o povo de Deus, os salvos, transforma os seus corações e os capacita a testemunharem daquilo que ele já anunciava desde tempos antigos, mas agora de maneira plena, completa. Lembra de Atos 1:8 que nós lemos mais cedo? Pouco antes de subir aos céus, Jesus disse aos seus discípulos: olha, esperem aqui em Jerusalém, que vocês vão, pela promessa do Pai, que vocês vão ser revestidos de poder. Esperem, vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. E aí, pensando que seria, então, a salvação final, a consumação dos séculos, os discípulos logo perguntaram: então, Senhor, vai ser agora? Vai ser esse o tempo que o Senhor vai restaurar Israel? E é como se Jesus dissesse a eles: não, o tempo da restauração não compete a vocês saber. É com o Pai. Isso é com o Pai. Vocês vão ser batizados com o Espírito Santo não para a restauração final. Vocês vão ser batizados com o Espírito Santo para outra coisa. Para que vocês recebam poder. E vocês sejam minhas testemunhas aqui em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Para que vocês testemunhem da salvação que vocês receberam. E foi exatamente isso que aconteceu no dia de Pentecostes. Quando o Espírito ele desce sobre os discípulos que estavam reunidos em oração, o que eles fizeram? Eles passaram a anunciar as grandezas de Deus em outras línguas, em línguas estrangeiras. Começaram a pregar, testemunhar de quem era Jesus. E a partir daí a igreja foi crescendo, e crescendo, avançando e testemunhando até os confins da terra, a salvação que tinha chegado. Jesus era a salvação. Jesus tinha chegado, ele tinha vindo, ele já tinha morrido e ele tinha ressuscitado em nosso favor. Essa é a salvação. E eles diziam para aqueles que ouviam: todo aquele que se arrepender e crer, confessar os seus pecados e crer em Jesus como seu único Senhor e Salvador, ele vai ser reconciliado com Deus, ele vai ter a vida eterna. E Pedro diz: meus irmãos, é esse o evangelho que chegou para vocês.
A salvação, queridos, é um privilégio único. E ele fala, um privilégio que até os anjos anelam perscrutar. Você parou para pensar nisso? Os crentes, eles têm um privilégio que até os anjos não têm. Desfrutar da salvação de Cristo. Os anjos, eles são seres gloriosos. Tanto é que, vez por outra na Bíblia, tem homem tentando se ajoelhar na frente de anjo. E ele fala, não. Levanta. Sou teu conservo. Mas você imagina, a gente pensa que anjo é aquele bebezinho bonito, né, de cabelo cacheado. Não. Deve ser mega assustador, porque todo mundo cai no chão quando vê um anjo. E ele fala, não, levanta, sou conservo. Adora somente a Deus. Os anjos, eles são maiores, eles são mais esplendorosos do que nós, como diz o Salmo 8, eles são seres poderosos, poderosíssimos, que executam os desígnios de Deus. E os anjos, eles têm um conhecimento infinitamente superior ao nosso. Eles estão lá desde os primórdios da criação. Estão lá desde o início. Eles estão vendo Deus, adorando Deus na sua glória, lá no céu, infinita. Mas ainda assim, eles não têm o privilégio que nós temos. Ainda assim, eles não têm. O privilégio de ser resgatado do pecado, de ser justificado diante de Deus, de poder chamar Deus de Pai. Eles não têm. O privilégio de ser santificado, de ser tornado cada vez mais semelhante ao Filho, eles não têm. O privilégio de ser glorificado no dia final, como herdeiro do Senhor, eles não têm. Os anjos não têm o privilégio da salvação, queridos. Não há perdão para os anjos que caíram, só há condenação. Somente os que se mantiveram fiéis naquele tempo desfrutarão da glória eterna de Deus. É por isso que Pedro diz que eles anelam perscrutar as maravilhas do Evangelho. Esse verbo aí é literalmente esticar o pescoço para ver. Esticar o pescoço. Eles querem ver. Eles querem ver o que está acontecendo. Eles anelam por isso, por ver a glória da salvação dos eleitos em Cristo sendo realizada na história. Lucas 15:10, Jesus fala que eles se alegram nos céus toda vez que um pecador se arrepende. Eles estão lá vendo, se alegrando quando um pecador se arrepende, porque eles nunca experimentaram isso. Eles veem a glória de Deus na nossa salvação. Você entende o tamanho do privilégio que nós temos? Nós vivemos uma realidade superior, que é a dos profetas, e uma realidade superior, que é a dos próprios anjos. Os profetas, eles ansiavam para que a salvação chegasse. Nós temos essa salvação como algo concreto na nossa vida. Os anjos, eles nunca experimentaram o que é ser salvo. Nós podemos experimentar esse deleite do que é ser resgatado do pecado, ser tornado um filho de Deus. Um comentarista chamado Juan Sanches, ele diz que os anjos, eles não sabem o que é experimentar o alívio, a alegria, a libertação, a maravilha de ser um pecador salvo. Você sabe. Que posição privilegiada de estar, ele fala. Que alegria inexprimível. É uma alegria inigualável, meus irmãos. A pergunta é, você já experimentou desse privilégio? Se ainda não crê em Cristo hoje, e você vai entender do que eu estou falando. Ser salvo da morte, ser reconciliado com Deus, é a melhor coisa que você pode ter na vida. Melhor. Nem todo o dinheiro do mundo poderia comprar algo tão precioso para isso, como isso. De graça para nós. E ainda é de graça para nós. Creia hoje. Creia. Se você já crê, meu irmão, minha irmã, desfrute e testemunhe dessa salvação. Você viu que privilégio nós temos? Você viu que privilégio? Não te dá vontade de adorar o Senhor aqui todos os domingos, no decorrer da sua semana, de buscar o Senhor, de conhecê-lo mais? Não te dá vontade de contar para todo mundo que há uma esperança, que há salvação em Cristo? Faça isso. Nós estamos aqui para adorar o Senhor e para refletir a sua glória a todos que estão ao nosso redor. Nós, irmãos, vivemos o cumprimento das promessas. Nós já somos salvos por Cristo, nós temos o Espírito dele habitando entre nós e dentro de nós. Nós temos um privilégio que nem anjo tem, nós somos filhos amados, lavados pelo sangue do Cordeiro. Você se sente só? Você se sente desprezado pelas pessoas? Deus escolheu você desde antes do tempo, desde a eternidade, para ser dele.
Veja o privilégio. Você está fraco na fé, achando que vai morrer na praia por causa dos seus pecados? Arrependa-se, creia que em Cristo há perdão para você e que o Espírito vai fazer você perseverar até o fim. Veja que privilégio nós temos. Você não conseguiu conquistar nada na sua vida? Há uma herança final conquistada para você e te aguarda nos céus por causa de Cristo Jesus. Veja que privilégio nós temos. Você está cansado, você está desanimado, você está sem forças, com tantas provações que você tem enfrentado, o Senhor está apurando você pelo fogo, para que a glória de Cristo seja maior em você no dia final. Veja que privilégio nós temos. Que privilégio, meus irmãos. Que privilégio é ser salvo por Jesus. Os profetas, eles sonhavam com esse tempo. Os anjos, eles esticam o pescoço para ver de camarote, eles aplaudem quando eles veem um Salvador, um pecador convertido. E nós somos os felizardos. Nós aqui, escolhidos por Deus para desfrutar hoje, em Brasília, no século 21, a plenitude da salvação em Cristo. Tudo isso somente pela graça de Deus, mas não foi de graça. Não foi de graça. Cristo nos comprou com seu sangue precioso derramado naquela cruz maldita. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, esmagado pela ira de Deus por causa das nossas iniquidades, mas ele ressuscitou ao terceiro dia e ele viu o fruto do seu penoso trabalho, desde aqueles que vieram antes dele, até aqueles que estavam na sua época, passando por nós, e até aqueles que um dia ainda virão. Ele viu, ele ficou satisfeito conosco. A sua glória. E Jesus reina em glória hoje. E um dia ele virá para buscar todos aqueles que receberam essa maravilhosa salvação. Como disse bem o pastor Tarcísio na semana passada, nós nos relacionamos com o tempo de uma maneira singular, peculiar demais. O povo de Deus, ele olha para trás e vê tudo que Cristo já fez por nós. Ele olha para frente e vê a glória que nos aguarda em Cristo. Enquanto isso, ele desfruta da salvação de Cristo. Ora em momentos tristes, ora em momentos felizes, mas ele aguarda pela consumação dos séculos. Nós temos, queridos, o privilégio de sermos alvos da salvação de Cristo Jesus. Um privilégio que nem anjo tem. Por isso, quando a coisa apertar, nós não vamos olhar para trás. Nós vamos olhar para frente e prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Afinal de contas, queridos, a nossa saudade, ela não é do tempo que passou. A nossa saudade é do tempo que virá. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por Cristo Jesus, o nosso Salvador. Obrigado pelo privilégio único que nós temos de viver a realidade da salvação em nós, de termos o Teu Santo Espírito que nos transformou, de termos a Tua palavra completa, disponível a nós, de sabermos quem é o nosso Salvador e para onde vamos, de aguardarmos ansiosos, esperançosos pela salvação completa que um dia se fará. Senhor, fortalece a Tua igreja, ajuda-nos a lembrar dos privilégios que nós temos, ajuda-nos a não ter saudade daquilo que nós não precisamos ter, ajuda-nos, Senhor, a ter saudade daquilo que virá, da realidade que nunca experimentamos, mas que um dia experimentaremos por causa de Cristo Jesus. No nome dele nós oramos. Amém. Vamos ficar de pé, queridos, e cantar ao Senhor.